Olá, o grupo que fez o experimento é composto pelo Tiago, Iago e Nicolas. E o seguinte trabalho tem como tema a espectrometria, ou seja, a análise da luz emitida ou absorvida por substâncias, fenômenos inteiramente ligados à estrutura do átomo. No experimento, o grupo estuda a luz emitida por três compostos químicos, hidrogênio, mercúrio e nitrogênio. Porém, antes de explicar a experiência, é importante entender o modelo mais adequado para a situação tratada. Para isso, uma breve história da evolução do modelo atômico é essencial. Desde a Grécia Antiga, filósofos imaginavam a existência do átomo, palavra que em grego significa indivisível. A ideia era que se a matéria for dividida em partes cada vez menores, em algum momento não seria mais possível dividi-la, chegando assim nos átomos. Porém, a primeira evidência experimental da existência dos átomos só ocorreu em 1808, com a publicação de um tratado por John Dalton. O cientista entendia que a matéria é composta por minúsculas esferas maciças e indivisíveis. É um modelo atômico da bola de bilhar. Por volta de 1897, Thomson, um físico inglês, descobriu que essas esferas não eram indivisíveis. Elas eram compostas por outras partículas, os elétrons. O modelo proposto pelo pesquisador ficou conhecido como pudim de passas. Depois disso, Ernest Rutherford, sucessor de Thomson em seu laboratório, em 1909, analisou o comportamento de partículas alfa disparadas de uma lâmina de ouro. De acordo com o modelo atômico da época, era esperado que todas as partículas passassem pelo ouro sem nenhum desvio. Entretanto, uma quantidade considerável de partículas foram desviadas e algumas até foram refletidas para o lado do disparo. Rutherford concluiu, então, que o átomo é composto por um núcleo, um ponto de concentração de matéria e cargas positivas, e um grande espaço vazio ao seu redor, a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Esse era o modelo atômico que os físicos tinham como adequado, quando estudos sobre a espectrometria começaram a ser feitos com mais profundidade. Bom, atualmente sabe-se que a cor da luz é definida pela frequência e pelo comprimento de onda. Em 1859, Kirchhoff e Bunsen descobriram que ao excitar os átomos de elemento químico, eles emitem uma luz formada por ondas de frequências bem definidas. O conjunto dessas ondas é chamado de espectro de emissão do elemento químico. Os dois cientistas perceberam que o espectro de emissão de um elemento é único dele, ou seja, como sua identidade que o diferencia dos demais elementos. De todas as infinitas possibilidades de cores que compõem a luz visível, o elemento químico emite um conjunto discreto de cores, impressionantemente. Em 1865, Johann Balmer encontrou uma fórmula empírica que reproduzia com precisão a posição dos feixes de luz no espectro do hidrogênio. Posteriormente, uma fórmula mais geral foi desenvolvida, onde RH é a constante de Heisenberg para o hidrogênio. O mais importante de se concluir dos diversos estudos espectrométricos dessa época é que os resultados alcançados pelos cientistas não conseguem ser explicados pela física clássica. Portanto, é necessário a gente entrar na física quântica para entender exatamente o que está acontecendo no espectro de um átomo. Então vamos falar da hipótese de Planck. Outro fenômeno não explicado pela física clássica é a radiação do corpo negro. O gráfico mostra a intensidade da radiação emitida pelo corpo aquecido variando com a frequência. Em 1900, Max Planck apresentou uma ideia que faz com que o modelo se encaixe perfeitamente à experiência. Para isso, ele teve que abandonar uma das noções mais arraigadas da física, a noção de que a troca de energia se dá de forma contínua. Como o próprio cientista afirmou, para conseguir explicar os dados experimentais, ele tomou um ato de desespero. Ele disse que a troca de energia ocorre de forma discreta, isto é, em múltiplos inteiros de um quanto de energia. Isso é um marco na história da física quântica, do início da física quântica. A fórmula abaixo expressa isso, onde H é a constante de Planck. Além dessa ideia ter explicado satisfatoriamente a radiação do corpo negro, ela também foi embasada por Einstein na explicação do efeito fotoelétrico. Einstein propôs que a radiação eletromagnética consiste de quanta de energia, uma ideia mais corpuscular da luz. Bom, com a física quântica se desenvolvendo, Niels Bohr procurou interpretar os resultados de Rutherford sobre a estrutura do átomo, construindo um novo modelo atômico com base nas ideias de Einstein e Planck. Bohr, percebendo que a teoria clássica não conseguia explicar a estabilidade do átomo em seu estado normal, com o elétron orbitando o núcleo na eletrosfera, ele resolveu admitir a existência de estados estacionários que satisfazem o modelo atômico de Rutherford. Utilizando a mecânica clássica, é possível chegar na seguinte expressão de energia associada ao sistema núcleo-elétron, partindo da ideia de que existe esse estado estacionário. O mais legal de se apontar aqui é que a energia do sistema
só depende da distância entre o elétron e o núcleo. Então, pensando nos espectros atômicos, quando um elétron emite luz, sua energia deve diminuir. Então, Bohr associou essa variação de energia à variação do raio de órbita. Além disso, Bohr se baseou nas ideias de quantização de luz feita por Einstein para associar a variação de energia do elétron e a frequência de luz emitida por ele, pela seguinte expressão. De forma muito interessante, essa equação se assemelha à equação do espectro atômico já apresentada. Ou seja, o modelo matemático seguido por Bohr parece seguir um caminho coerente aos dados experimentais. Relacionando então a equação de Balmer com a equação acima, chega-se que os raios orbitais são Rn igual a n² vezes A0. N número inteiro positivo, onde A0 é o raio de Bohr, é o raio de menor órbita, onde n é igual a 1. Substituindo as constantes nessa expressão, a gente chega que o raio de Bohr vale 5,29 vezes 10 a menos 11 metros. Uma conclusão importante disso é que os elétrons ocupam orbitais de raios bem definidos. Além disso, é o valor do raio de Bohr que começa a definir o que é a escala atômica, e isso foi um grande marco na história da física. Por fim, também é possível associar a cada órbita uma energia específica, pela seguinte expressão. Desse modo, quando o elétron passa de um estado estacionário de energia para outro de maior energia, a diferença entre os dois valores corresponde à emissão de um fóton de frequência, dada pela seguinte expressão. Isso explica o porquê cada elemento químico possui um espectro eletromagnético único. Como cada átomo tem seu número específico de elétrons, esses elétrons ocupam camadas específicas que, quando excitadas, liberam fótons de frequência dada pela fórmula acima. Portanto, o modelo atômico de Bohr, explicado anteriormente, é o modelo levado em consideração nesse experimento. Agora vamos falar sobre a montagem do experimento. Primeiramente, um tubo com gás de mercúrio foi instalado em uma fonte de alta tensão, que, quando acionada, fez com que o gás no interior do tubo acendesse. O tubo foi então posicionado em frente à fenda do espectrômetro e um prisma foi posicionado na sua posição adequada no aparelho. Com o objetivo de aprender a operar o instrumento, medimos o ângulo do prisma equilátero fornecido. Obtendo a diferença entre os ângulos em que foi possível observar uma faixa de luz da mesma cor que a emitida pelo gás, chegamos então ao valor de 60 graus, que é o ângulo do triângulo equilátero. O próximo passo foi posicionar o prisma de forma que o raio de luz proveniente da fonte fosse difratado, gerando o espectro do elemento contido nas lâmpadas espectrais. Após isso, o analisador foi movimentado até que se encontrasse os raios difratados pelo prisma. As faixas que vemos aparecer no analisador se tratam do espectro de frequência do elemento analisado. Tendo feito esse procedimento, para que pudéssemos determinar os ângulos das linhas de espectro, escolhemos uma linha de referência, que seria o nosso zero, e medimos a diferença entre as outras faixas e a referência, movimentando o analisador e obtendo os valores de seu ângulo. Para obter o ponto de máximo do ângulo do prisma, enquanto observávamos o analisador, rotacionamos o prisma e percebemos que as faixas se aproximavam, ficavam estáticas por um momento e depois voltavam a se afastar. Então posicionamos o prisma nesse ângulo onde as faixas ficavam estáticas, pois naquele ângulo seria o ângulo de máximo. Após posicionar o prisma na configuração do ângulo máximo e utilizando a lâmpada de vapor de mercúrio, nós medimos as diferenças entre os ângulos das faixas, tomando a linha azul como referência. O ângulo da faixa azul foi de 250 graus, a da verde 252 e a da amarela 253,5. A diferença entre a faixa azul foi respectivamente 0 graus, 2 graus e 3,5 graus. Por fim, nós testamos os outros tubos, um com gás de nitrogênio e o outro com gás de hidrogênio. Ao observar a luz emitida pelo tubo de nitrogênio através de uma grade de difração, percebemos que possuía muito mais faixas que a de mercúrio. E a de hidrogênio, por sua vez, possuía menos faixas que as outras duas. Durante o experimento, nós percebemos que a ordem das faixas que apareceu na grade de difração e no prisma foram diferentes, invertendo a ordem das faixas de maior frequência com as de menor frequência. Como exemplo, nós temos o mercúrio, onde na grade de difração a cor azul aparece mais à direita do espectro, enquanto no prisma ela aparece mais à esquerda do espectro.
A razão pelo prisma separar a luz proveniente da lâmpada em faixas de cores variadas se deve por comprimentos de ondas diferentes refratarem a taxas diferentes, ou seja, os feixes de luz de diferentes cores saem do prisma a ângulos diferentes. Isso pode se comprovar aproximando o anteparo ao prisma. Quanto mais perto, mais próximas as faixas parecem estar. Portanto, é importante dizer que, independente do método usado para separar as luzes que compõem a cor emitida pelo elemento químico em questão, o espectro eletromagnético obtido é o mesmo. Por fim, para fechar o relatório, é interessante destacar que os objetivos do grupo foram alcançados, visto que os resultados obtidos e apresentados anteriormente ao longo do trabalho estão condizentes com o modelo e a teoria apresentadas na introdução,